Olá pessoal, muito boa tarde. Vamos à nossa aula aqui de geografia falando da exploração dos recursos naturais. O que são os recursos naturais? São todos aqueles recursos que vêm da natureza. A luz solar é um recurso? Sim, porque as plantas para fazer fotossíntese precisam da luz solar. O solo, a própria vegetação em si, a mata nativa, no caso da nossa região Cerrado, né? A floresta amazônica, que é o pulmão do mundo, a mata atlântica, que os portugueses chegaram no Brasil, devastaram a maior parte, então ela está ameaçada de extinção, muitas espécies, né, tanto como plantas como os animais. Então, quando falamos dos recursos naturais, estamos falando da água doce, que é a água que, né, nós podemos beber, a água dos mananciais, a água das nascentes. Então, tudo isso. Aí nós, seres humanos, retiramos matérias-primas da natureza para diversas finalidades. Um exemplo é a madeira das árvores, recurso muito utilizado em nosso país. Então, esse primeiro momento da nossa aula, nós vamos falar então da retirada da madeira para a confecção dos móveis, dos lápis, dos utensílios que a madeira compõe, né? Que eu tô me lembrando do momento mais dos móveis, o próprio lápis em que a gente trabalha em sala de aula, lápis de cor, né? A madeira para as canoas mais artesanais, todo o trabalho artesanal em que nós precisamos da madeira. Agora vamos reconhecer a origem da madeira e seus principais usos. De onde vem a madeira? Em 2015, a maior parte da madeira utilizada em nosso país veio de florestas plantadas. O cultivo de árvores é chamado de silvicultura. Essa é uma alternativa ao corte de árvores nativas. Existem algumas organizações que conferem como a madeira foi obtida. Elas oferecem um selo que garante para os consumidores que a madeira tem origem legal. Então, diante da legislação, né, foi uma madeira que houve uma preocupação com o replantio e tudo mais. Assim, quando a empresa compra madeira para fabricar algo, ou ainda quando nós compramos um móvel em uma loja, podemos saber se estamos ou não colaborando para o desmatamento de florestas naturais. Então, aqui a gente vê um gráfico mostrando, né, a origem da madeira utilizada em 2015. Então, a madeira que está sendo replantada, que é a silvicultura, e a floresta natural. Então, esse gráfico aqui foi elaborado com os dados do Serviço Florestal Brasileiro. Foi um documento, que é um gráfico, né, acessado em 4 de setembro de 2017. Bom, aqui há muitos selos de certificação disponíveis em todo o mundo. Um desses selos é o FSC, que significa Conselho de Manejo Florestal. Em inglês, Forest Stewardship Council. Ele é emitido por uma organização não governamental sem fins lucrativos, ou seja, não existiram interesses econômicos nas certificações. Então, muitas das vezes a gente já viu, né, esse selinho aqui, ó, dessa organização do manejo florestal. Então, essa imagem aqui abaixo mostra o quê? Toras de madeira, né? Essas toras de madeira no pátio de serraria para comercialização em Vitória do Xingu, estado do Pará, em 2017. Então, assim, são essas grandes toras, olha como são imensas, olha o tamanho do homem e
Olha aqui, 1, 2, 3, 4 toras de madeira que a gente está visualizando na imagem empilhadas. Como são imensas. Então, a madeira extraída legalmente de florestas, além de madeira cultivada na silvicultura, recebe um número de controle para que possa ser certificada. Mas isso ainda é muito contestado porque há desmatamento e desmatamento de forma ilegal, né? De uma forma assim que é como se fosse um tráfico mesmo. É um tráfico, né? Quando é ilegal, quando é um desmatamento de uma forma acelerada e para fins lucrativos altos, né? Aqui na página 47, onde usamos a madeira. Então, a madeira é bastante utilizada em construções e é matéria-prima na produção de diversos produtos feitos em indústrias, como papel, móveis e outros, né? Aqui no caso, ó, essa imagem são de toras de eucalipto em Jacareí, estado de São Paulo. É uma imagem de 2017. Ao fundo, né, a fábrica de papel e celulose. Então, a madeira também serve para a produção de carvão vegetal. No Brasil, ele é usado principalmente para aquecer fornos nas usinas siderúrgicas, que transformam o minério de ferro em aço. Então, o carvão, né, vegetal, o carvão vindo, né, da queima desses troncos de árvores. Agora, aqui na atividade, eu pedi para passar essas duas questões para o caderno. Por quê? Porque as respostas, a gente vai elaborar respostas que vão gastar umas 3 linhas. Letra A, por que podemos dizer que a construção de moradias causa transformação nas paisagens? Então, cada vez que se constrói uma casa, ou muitas casas, ou um condomínio fechado, por que podemos dizer que transforma a paisagem? O que vai acontecer, o que vai ocorrer naquele espaço para que essas casas sejam construídas? E na letra B, como é possível diminuir o desmatamento causado para utilização de madeira? Então, você vai falar aqui, né? Como que pelo menos diminui esse desmatamento causado para que nós utilizemos essa madeira, tá? E a questão da pesquisa, eu não pedi para a gente fazer porque dependeria de estarmos em sala de aula. Observe a sala de aula para identificar o uso de madeira. Existe madeira na construção da sala de aula e onde? Lá na nossa sala de aula, os tampos das carteiras são de madeira, mas nos acabamentos da janela ou nos acabamentos do telhado da escola, do forro da escola, não há madeira, é metal. E na sala de aula, nós temos o tampo da mesa do professor também e das carteiras em madeira. E aqui na pesquisa também perguntou: você utiliza na escola algum objeto feito com madeira? Qual? Então, os lápis, né? Os lápis, o próprio papel, né? Que a gente citou aqui no decorrer da nossa leitura. Então, nós fazemos o uso, né? Então, sobre a exploração dos recursos naturais, o primeiro recurso que a gente foi falar foi especificamente da madeira, é até aqui na página 46 e 47.